capítulo 39. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens, ou já viam nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria, ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos, à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados, nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz! Mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você que fez os cavalos tão fortes? Foi você que enfeitou o pescoço deles com a crina? É você que os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavocam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você quem ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias, e os filhotes chupam o sangue.
Bom dia, meninas. Ó, estamos já caminhando para o final, né? Para esse livro. E aí eu tô vendo aqui qual é o próximo. E eu perdi aquela sequência aqui. Vou pedir pro rapaz aqui para ele mandar para mim, porque eu não lembro qual é o outro. Se é voltar lá para o início da Bíblia, né? Porque a gente leu Gênesis, aí a gente não leu eu acho que é o próximo livro agora. Então vamos lá. O estudo de Jó hoje, 39, fala do cuidado, né? Amoroso de Deus pelos animais. Então nós vemos aqui que tem uma descrição detalhada, né, sobre a criação de Deus, né? E ele traz um foco aí em alguns animais que habitam no mundo. E ele também descreve o cuidado de Deus em cada detalhe da vida dos animais, desde o nascimento até a sobrevivência na natureza. Então, os animais, eles incluem cabras, cervos, jumentos, né? Bois, avestruzes, cegonhas, cavalos de guerra, falcões e águias. E através dessas descrições a gente pode ver como é complexa, né, a criação de Deus e como ela é governada, né, com sabedoria. Então nós vemos aqui que como é maravilhoso a criação de Deus, né? Então assim tem um versículo que fala que a obra da criação de Deus ela é maravilhosa. Eu não sei onde é que está, qual é o livro que fala, mas assim que todos nós devemos realmente ver essa criação, né, como uma obra maravilhosa que Deus fez. Então, muita gente, eles adoram, né, a natureza. É esse que a natureza proclama a glória de Deus. Então, muita gente acha que adora mais a natureza do que o Criador, né? Nós adoramos o Criador da natureza. Então, assim, os animais selvagens, eles fazem parte, né, da natureza. Então, a soberania de Deus sobre a natureza. Então, assim, a gente vê como Deus é lindo, como ele fez tudo perfeito. E esses dias eu estava vendo um documentário de como iniciou o mundo, né? E eles falam que a natureza por si só, eles que criaram, né? Tipo assim, uma coisa foi gerando outra. Os peixes, os do mar foram, tipo assim, brotando, né? Mas a gente sabe que foi Deus que fez tudo, né? Até o sétimo dia, né? Até o sexto dia. Então, cada dia, Deus foi criando uma coisa. E aí a gente vê como é maravilhoso. E muita gente acha que simplesmente a Terra apareceu, cada animal foi trazendo outro animal, a espécie foi se modificando. E assim a gente vê que como eles estão errados, né? Como eles estão longe da verdade. Então, nesse capítulo 39 aqui, vamos ver aqui as maravilhas da criação de Deus, o cuidado de Deus pelos animais, a soberania de Deus sobre a natureza, a humildade dele diante da criação, a sabedoria divina na criação de animais e a força impressionante, né, que tem o cavalo, a provisão divina para as aves e, por último, a reflexão para os nossos dias. Então aqui a natureza, como eu falei, né, a natureza ela reflete a glória de Deus, né? Então sobre a criação de Deus e a soberania em governar todas as coisas. E a gente aqui somos apresentados a esse exemplo, né, da grandeza de Deus. Então aqui fala da gestação e criação de cabras e servos. Já ele reconhece, né, a sua alimentação diante dessa realidade.
Ele sabe que esses animais, eles dão a luz e o tempo certo de cada um deles, né? Então a gente vê aqui a humildade de Jó diante da criação de Deus. E ele se sente aí incapaz, né, de compreender em sua totalidade. Ele reconhece que as leis da natureza são estabelecidas por Deus e que ele as governa, né, com sabedoria e cuidado. Deus tem o controle de tudo, né? A criação dele é complexa, né? Ele é imensurável. Deus, ele se importa com os detalhes, com os pequenos detalhes, né? Mesmo que sejam os mais insignificantes. E a gente vê aqui, a gente nota que esses animais criados por Deus, eles são capazes, né, de sobreviver e de se cuidar por conta própria, né, sem a ajuda do homem. Então, mesmo sem a intervenção humana, Deus cuida de cada um e provê tudo o que eles precisam para sobreviver e para prosperar. Então, Deus, na Bíblia também fala que Deus, ele cuida dos animais do campo, né, dos passarinhos, né? Como ele cuida dos animais, dos passarinhos, ele não cuidaria de nós, né? Então, nós somos criaturas de Deus também, nós somos filhos de Deus, né? Não somos mais criaturas, somos filhos. Então, como é que ele dá, né, a provisão para as criaturas dele, para os animais, e não daria para nós? Então, que a gente possa descansar, né, colocar a nossa fé em prática, como a gente já leu no início aí, né? Que Deus, ele, ele faz, né, tudo, ele provê tudo, né, para os animais. Imagina para nós, né, que somos filhos amados dele. Então, essas reflexões, ela nos leva a um entendimento bem profundo aí da grandeza de Deus, de como a sua criação é governada com sabedoria e amor, né? E a gente é desafiado a olhar essa natureza com reverência e com admiração, e reconhecendo a mão de Deus em todas as coisas. Então, se você for assistir aqui esse documentário sobre como iniciou o mundo, como iniciou a criação, você vê cada animal, cada coisa linda que Deus fez. A natureza de Deus, ela é muito linda, gente. Então, realmente, a natureza, ela proclama a glória de Deus, né? E a gente vê como é lindo a natureza que Deus criou. E aqui do 9 ao 2, fala da 12, fala da humildade diante da criação de Deus. Que nós somos apresentados, né, a uma série de exemplos, né, dessa criação e a sobrevivência deles, né, de alguns animais em meio ao deserto aí. Então, Jó, ele reconhece que a sobrevivência desses animais é algo que só pode ser governado por Deus, né? Então, como eu falei, né, Deus, ele dá provisão, né, ele dá meios de sobrevivência para esses animais no deserto, né? Ele cuida e ele nos desafia também a confiar, né, nessa provisão dele em nossas vidas. Que às vezes a gente se sente, né, desamparado, vulnerável, mas ele é capaz de nos sustentar e de cuidar de nós em meio às circunstâncias mais difíceis. Então, é importante a gente notar que Deus, ele não apenas provê para os animais, né? Mas ele se preocupa com a nossa liberdade, com a nossa independência, né? Ele se preocupa com o que a gente sente, né? Então, que a gente possa confiar nele e colocar todo o controle das nossas vidas nas mãos dele, porque ele cuida de nós. E aqui no 13 ao 18 fala da sabedoria divina na criação de animais, né? Que ele costuma apresentar, né, esses exemplos, né, da grandeza de Deus na criação, né? E ele reconhece que toda essa força, né, habilidade, ele não é capaz de subjugar, né? Por exemplo, um boi selvagem, né? Que esse animal, ele resiste à domesticação, né? Ele não pode ser controlado pelo homem, ele é livre.
Ele é livre para viver como Deus o criou para viver. Então, são exemplos, né, de animais que vive sozinho, né, que vive livre, né? E esse também, esse exemplo aí, ele nos desafia a refletir, né, sobre a natureza humana, né? Assim como os bois, eles vivem livres, né? Muitas vezes resistimos ao controle do homem e seguimos os nossos próprios caminhos. Então, nós somos também livres, né? Nós somos criados para viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a expectativa dos outros. Quando Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, ele veio para nos libertar, né? De todo, de tudo. Ele nos libertou dos pecados, ele nos libertou das maldições, ele nos libertou. Ele nos trouxe para a maravilhosa luz, né? A palavra diz que ele nos trouxe para a maravilhosa luz. Então nós somos livres em Cristo, né? Para viver uma vida digna, para viver uma vida abundante, para viver uma vida próspera. Então não somos mais não estamos mais condicionados, né, ao pecado, né? Nós estamos livres do pecado. Nós estamos vivendo agora pela graça, né? Então, que possamos usufruir dessa graça de Deus, né? Usufruir dessa vida que ele nos libertou, né? Para que nós vivêssemos livres e viver de acordo com a vontade dele. Então, realmente aqui tá falando de cada animal, né? Aqui no 25 fala da força impressionante do cavalo, né? Jó ele reconhece que os animais eles são estranhos, incomuns, que eles não se encaixam nos padrões normais da criação, né? Por exemplo, os avestruz, eles são grandes, pesados, não conseguem voar, ao contrário de outras aves, né? Eles depositam os ovos no chão em vez de construir ninhos em árvores, mas a diversidade da criação de Deus é sobre como ele é capaz de criar coisas diferentes e incríveis, né? Ele não segue padrões, né? A criatividade dele não está limitada, né? A certas formas ou tamanhos, né? Deus ele é capaz de criar coisas únicas e ele nos desafia aqui a expandir os nossos horizontes, né? E apreciar essa beleza e essa diversidade. Então a gente nota aí que esses avestruz, eles são animais peculiares, né? Mas ele provê para cada um deles, mesmo quando, como a sua natureza é bem comum, são vulneráveis, mas Deus ele provê e ele cuida. Então a gente vê aqui como o amor de Deus, né, com as criaturas, independente da aparência, do comportamento, né? Deus provê o cuidado, Deus provê tudo para eles. Então a gente pode confiar na sabedoria de Deus, né, no seu cuidado. E sabemos que ele é capaz, né, de cuidar de todos. A provisão divina ela é grandiosa, né? E Jó aqui ele reconhece que as aves são criaturas magníficas, né? Que são capazes de realizar bastante proezas, né? E que têm habilidades, elas conseguem enxergar presas, né? Então aqui tem o exemplo dessas criaturas impressionantes, né? Que Deus fez. Deus fez as aves boas, né? Tem vários tipos de aves, né? Mas tem a de rapina também, que é um exemplo aqui também de capacidade de Deus, né? Em criar seres vivos únicos, né? E adaptados para várias realidades, né? Então, é importante a gente notar que Deus ele se preocupa com todos os animais, né? Com a sua sobrevivência, que ele é capaz de sustentar em meio à circunstância, né? Então a gente pode confiar nesse cuidado dele, que assim como ele cuida dos animais, ele cuida de nós também. As nossas vidas, ela está protegida, né? Elas estão dependentes
A nossa sobrevivência, ela depende unicamente de Deus. A gente não deve confiar, né, no poder das nossas mãos, né? Confiar nos nossos braços, porque quando a gente coloca a nossa vida, né, na dependência do Senhor, Ele cuida, assim como Ele cuida dos animais, né, assim como Ele cuida de todos os animais, Ele provê nosso sustento também. Então, realmente, a gente buscar e colocar os nossos desafios, né, as nossas dores aí na mão dele, né, para ele prover tudo, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Ele faz acontecer, mesmo quando a gente realmente não está, quando a gente está incrédulo, né? Mesmo quando a incredulidade, ela realmente ela vai minando as nossas energias, né? Ela vai definhando a nossa fé, como se a gente fosse realmente uma árvore, como o devocional falou. Mas quando a gente coloca a nossa fé em ação ali, Deus ele traz esperança, né? Ele traz vida. Então que possamos a cada dia depositar essa esperança em Deus, né? Colocar nele a nossa esperança, porque assim como ele cuida de todos os animais, ele cuida de nós também. Então aqui a reflexão de Jó 39 fala sobre essa grandeza de Deus, né, da criação de Deus, e de como ele governa tudo com sabedoria e cuidado, né? Cada exemplo aqui que foi apresentado por Jó mostra a capacidade de Deus em criar, né? E de cuidar de maneira amorosa e cuidadosa, né? Então, mesmo Deus que criou os animais, ele criou os seres humanos, né? Que somos a imagem e semelhança dele. E às vezes a gente se esquece dessa verdade, né? Deus, ele não nos criou em forma de animal. Deus nos criou em forma dele, da imagem e semelhança dele. Então, a gente vive a nossa vida como se fôssemos os únicos responsáveis, né? Quando a gente negligencia a presença e o cuidado de Deus em nossas vidas, só temos, somos fadados realmente ao fracasso quando a gente coloca a nossa dependência em nós mesmos, né? Quando a gente se esquece dessa verdade, né? Quando a gente se torna responsável por nós mesmos, a gente não avança. Mas quando a gente coloca a nossa fé, né? Nossa dependência nas mãos de Deus, a gente vê o cuidado dele, né? O cuidado dele para com nossas vidas. Então aqui é isso, né? A gente reconhecer, né? A importância dos animais, das criaturas, como Deus protege eles. Deus vai nos proteger também, né? Protege as gerações futuras, né? E que possamos ser pessoas conscientes, né? E responsáveis que confiam em Deus e cuidam também da criação dele com amor, né? Que possamos nos lembrar da grandeza de Deus e do seu amor por nós e por todas as suas criaturas, né? E que isso nos inspire a viver uma vida digna da graça e do amor dele. Então, aqui os motivos de oração em Jó, tem 3 motivos de oração aqui que falam gratidão pela criação de Deus, confiança no cuidado de Deus e responsabilidade pela criação de Deus. Eu falei ontem para minha irmã que eu não quero mais animais aqui dentro de casa, assim, tipo cachorro. Eu tô com uma cachorrinha. Os meus animais, os meus cachorros, criei uma, eu acho que viveu uns 10 anos, 10, 15 anos, morreu 2 já, de velhice. Agora tô com um também, que era da minha mãe, quando minha mãe morreu. Eu falei também que não queria mais cachorro, aí minha mãe faleceu e eu peguei a cachorrinha dela para cuidar. E agora ela tá com 15 anos e já tá cega, usando fralda. E todo dia que eu falo, ô Senhor, tem misericórdia dessa cachorra. Aí quando eu chego lá na varanda, ela tá lá deitada. Aí eu, será que morreu? Aí tô lá, vou lá e mexo nela assim. E ela levanta e desperta. Então ela tá com câncer e tá vivendo aqui, né, pela graça, né? Aí meu marido, por que você não leva essa cachorra lá no veterinário para poder
Aí eu falei, eu vou levar para quê? Eles vão pegar, como eu já levei uma lá que estava com os rins paralisado, e ele teve que, né, sacrificar. Eu falei, não, ela vai viver aí até o dia que Deus quiser. Até o dia que Deus quiser levar. Ela tá bem debilitadinha, bem magrinha, tá só o couro e o osso mesmo. Mas ela come bem, ela não tá sentindo dor, né? Ela não chora de dor, não sente dor. E tá se alimentando, bebe muita água. Só que realmente, assim, dá muito trabalho, né? Porque como ela bebe muita água, ela não tem mais visão para poder ir lá fora. E pensa ela que era uma cachorrinha que ela não fazia xixi na varanda. Não fazia cocô, nada. Você podia deixar ela 3 dias trancada dentro de casa que parece que ela não fazia nada, nada, dentro de casa e nem na varanda. Ela tinha que fazer lá fora, no mato, lá na grama, no chão, na terra. E agora, como ela não tem mais, né, a noção, já tá velhinha já, aí ela faz xixi na varanda, faz xixi na cozinha. Ai, eu tenho que colocar fralda nela o tempo todo. E aí meu marido fica chateado, né? Mas aí eu falo, não, a gente tem que cuidar dela até o final. Então a gente está aguardando aí, né? O dia que Deus quiser levar, porque é uma criação de Deus. Eu não tenho como pegar, levar no veterinário lá e mandar sacrificar de jeito nenhum, né? Se ela estiver sofrendo, tudo bem, é outra história, né? Como a outra que tinha os rins já paralisado, que não fazia mais nada. Mas essa aí tá fazendo tudo certinho, então vamos deixar até Deus levar. Mas a gente vê aí, né, como Deus cuida da criação e como a criação de Deus, ela é perfeita, né? A natureza, ela reflete a glória de Deus. E como ele cuida da criação dele, né? Como ele cuida dos animais dele, ele cuida de nós, que somos filhos, né? Deus, ele fala que se ele dá a provisão, né, para os animais, para as os animais, os pássaros, né? Ele também dá para nós, né? Até as flores dos campos, né? Elas se não tem a formosura de Salomão, né? Que fala. Então nós somos também imagem e semelhança do Criador, né? Filhos amados do Senhor. E Deus cuida de nós, Deus dá a provisão. Deus, ele nos sustenta, ele nos levanta, ele nos põe de pé. É só a gente colocar a nossa fé em ação. Amém? Quem tá aí que pode concluir, Cris? Bom Deus, dia, amados. Muito bom dia. Louvado seja Deus por esta palavra. Mais uma vez vem de encontro aos nossos corações, né? Nos trazendo vida, nos alimentando, né? Louvado seja Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te damos, Senhor. Louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Te pedindo, Senhor, misericórdia. Perdoa, Senhor, nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. amém, Nos Jesus. dá, Senhor Jesus, um dia na tua presença, onde venhamos refletir a tua presença. Sim, meu Deus, faz assim. Vai de encontro, meu Deus, à necessidade dos teus pequeninos sobre a face da terra, e a começar por nós nesta sala, que invocamos o teu nome, Senhor, nesta hora, meu Pai. Pai, Senhor, no culto, no profundo, no coração de cada irmão, de cada familiar, de cada servo teu, daqueles que já estão trabalhando e naqueles que ainda não estão, daqueles que estão a caminho, Senhor. Vá de encontro, meu Deus. Vá de encontro livrando, guardando, dando, Senhor, assim da tua provisão sobre a face da terra. Senhor, neste dia, Senhor, que os teus milagres venham nos alcançar. Que toda ansiedade, toda preocupação, Senhor, venha cair por terra e nós venhamos lançar sobre ti essas ansiedades, porque
o que tua palavra nos diz, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, também gratos. Gratos porque tu tem guardado-nos como pequeninos que somos. Tem guardado esta geração, Senhor. Muito obrigado. Tem guardado o nosso Brasil, Senhor, de tantas e tantas coisas. Muito obrigado. E ainda somos livres para poder expressarmos o Deus a qual servimos, Senhor. Muito Amém, obrigado, Senhor. Jesus. Obrigada, Tem Jesus. misericórdia, Senhor Jesus, dos nossos governantes. Tem misericórdia do presidente. Tem misericórdia, Senhor Jesus, daqueles que muitas das vezes ainda não se despertou para esta missão, Senhor. Ó Pai, vá de encontro, meu Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que receberam um diagnóstico de que não tem mais jeito. Mas, Senhor Jesus, Tu és o jeito que eles precisam. Tu és o milagre que eles precisam, Senhor. Então, aonde alcançar a nossa voz, que eles possam receber de Ti este milagre. Ah, meu Pai, nós te pedimos pelos os irmãos missionários que estão muitas das vezes em outros países, ou que estão, Senhor, em outros estados. Quantos irmãos estão sofrendo, Senhor? Pai, nas enchentes. Ó Deus, tem de misericórdia. Guarda os teus pequeninos. Amém, Jesus. Guarda de forma linda e gloriosa e desperta-nos como igreja tua, Pai, para estar em salas como esta, buscando a tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai pairando sobre cada lar, trazendo salvação, porque sem ti, sem a tua salvação, não somos nada. E nada, Senhor. Este mundo é passageiro, Pai. Tende misericórdia. Fica conosco para sempre, nos abençoando, nos dando uma semana cheia da tua presença real, verdadeira, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, quem mora em apartamento, em cima, embaixo. Senhor, enche-nos da tua presença, até transbordarmos em outras vidas. Nós te agradecemos mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.